A Bíblia nos conta muitas histórias, mistérios e acontecimentos incríveis, em que a realidade se mistura com a ficção. E no meio de tantas histórias está a Arca da Aliança, símbolo importante da presença de Deus para Israel, e um símbolo para muitos cristãos. Será a Arca um objeto verdadeiro? E onde foram guardadas as tábuas dos 10 mandamentos? Segundo a Bíblia, o profeta Jeremias teria escondido a Arca da Aliança no Monte Nebo. Se a Arca realmente existe ou não, talvez seja algo que nunca vamos descobrir. Fato é que, independentemente disso, são muitas as teorias que já surgiram tentando explicar a localização da Arca, algumas das quais você vai saber agora. Alguns pesquisadores afirmam que a Capela de Roslin, na Escócia, poderia ser o paradeiro de descanso da Arca da Aliança e também do Santo Graal. Essa suspeita vem principalmente do fato que a capela foi desenhada no século XV, com base na arquitetura do Templo de Salomão, onde a arca foi originalmente armazenada. Agora, por essa você não esperava, hein? No Japão? Pois é. No entanto, o Monte Tsurugi é cogitado como um dos possíveis paradeiros da arca por conta das similaridades entre uma série de contos japoneses e a própria história da Bíblia. Analisando os textos, o japonês Masanori Takane concluiu que a arca deveria estar escondida no monte. Infelizmente, para ele, suas escavações não resultaram em nada. O templo Édifo, localizado no Egito, foi construído em homenagem a Horus, deus dos céus e protetor dos faraós do Antigo Egito. No entanto, uma pintura encontrada na parede do templo mostra uma imagem de duas aves carregando uma grande arca, que para alguns pesquisadores poderia se tratar da Arca da Aliança. Isso já foi o suficiente para muitos associarem o local ao tesouro perdido. Vamos em frente. Antáquia, Turquia. Esta cidade é associada por alguns historiadores antigos à localidade de Antioque, de onde as lendas diziam que um profeta islâmico surgiria carregando a Arca da Aliança, trazendo o fim do mundo. Antioque era uma antiga cidade grega, cujas ruínas hoje repousam em território turco, na cidade moderna de Antáquia. Em 1947, em território pertencente à Cisjordânia, um grupo de pastores encontrou cerca de 900 pergaminhos, que hoje conhecemos como os Pergaminhos do Mar Morto. A descoberta foi incrível como um todo, mas as coisas ficaram ainda mais interessantes quando um desses pergaminhos, em específico chamado de Pergaminho de Bronze, foi descoberto em uma região repleta de ouro e outros tesouros. A relação com a Arca da Aliança se dá pelo fato de que, para a maioria dos historiadores, o único local do Oriente Médio que podia ter armazenado tantos tesouros, assim, era o Templo de Jerusalém. A famosa Catedral de Chartres, na França, é visitada por milhares de turistas todos os anos, mas poucos sabem que, para alguns entusiastas de mistérios históricos, a Arca da Aliança pode estar lá dentro. A lenda surgiu a partir da descoberta de um pilar no interior da catedral que mostra os cavaleiros templários carregando um tipo de baú, em um veículo com rodas. De acordo com as lendas católicas, os templários teriam encontrado a Arca da Aliança em 1118, enquanto cavavam nas redondezas do Templo de Jerusalém. Por isso, para muitos, a Arca da Aliança pode estar repousando em algum lugar do interior do templo. E olha só, no Zimbábue e em algumas regiões do norte da África, há uma tribo extremamente antiga, cuja cultura não se parece em nada com a de seus vizinhos africanos. Eles, por exemplo, não comem carne de porco, usam um tipo específico de touca e gravam a imagem da estrela de Davi em suas lápides. Estamos falando do povo Lemba. Esta cultura extremamente parecida com a judaica chama a atenção dos pesquisadores. E o curioso é que há relatos de que um famoso artefato religioso esteve em poder desse povo, chamado de Ingona Lungundo, que pode ser traduzido como o tambor causa trovões. A crença desse povo afirma que esta é uma réplica feita a partir da Arca da Aliança, 700 anos atrás, e resultados genéticos sugerem que o clã sacerdotal dos Lemba, o Buba, poderia ter alguma relação com os Kohanim.
o clã sacerdotal judeu, o que apoia a lenda de que esse povo foi originado a partir de 7 judeus que deixaram Israel há 2.500 anos. Monte Nebo, na Jordânia. Como descrito no início dessa lista, o Monte Nebo foi o local onde o profeta Jeremias escondeu a arca, seguindo ordens de Deus. O monte tem várias outras passagens importantes na Bíblia, já que trata-se do local onde Moisés supostamente foi enterrado e também o ponto de onde Moisés teria avistado a Terra Prometida. Os fiéis da Igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia, garantem que a Arca da Aliança está ali dentro, mas ninguém pode vê-la. Contam as lendas que Menélique, filho de Salomão e da rainha de Sabá, visitou seu pai em Jerusalém e, no caminho de volta para casa, descobriu que a arca havia sido roubada por um grupo de homens que o haviam acompanhado durante a viagem. A história conta então que o paradeiro da arca por mais de 3.000 anos foi a Etiópia, onde de tempos em tempos é designado um monge virgem para dedicar a sua vida à proteção do tesouro. Esse templo, na antiga cidade de Jerusalém, está localizado logo acima daquele que muitos acreditam ser o antigo local do Templo de Salomão, que para muitos religiosos foi a primeira casa da arca. Para os que acreditam que a arca ainda está lá, a ideia é que, durante a invasão dos romanos, a arca permaneceu escondida em uma sala secreta do templo, que nunca chegou a ser acessada pelos romanos. Por isso, uma das teorias sobre o paradeiro desse misterioso tesouro afirma que ele poderia estar escondido nas profundezas de onde hoje repousa o Monte do Templo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo.